Então, vamos lá. Chicotinho, gente. Alguém disse aí lá no grupo que só aparecia o chicote aí nas práticas. Bom, quando aparece muito chicote, galera, é bom marcar umas férias, um spa, dar uma relaxada, né? Porque aí vai ser a carta que vai falar o quê? Pressão, tá? Negociação, luta, dor, conflito, competição, abuso, autopunição, manipulação, vingança, sabe aquela sede de vingança? Discussões, argumentação, debate, repreensão, oposição, objeção, rudeza, insistência também, né? Então, vocês imaginam, quando a gente está falando aí de objeto, o chicote, ele é um instrumento de tortura, né? É um instrumento aí que não é muito legal, na realidade, mas ele vai servir o quê? De dominação. Então, é um símbolo de dominação. Claro que na escola brasileira, e como eu disse para vocês, a gente pode encontrar significado positivo e negativo para todas as cartas do baralho, sim. Qual seria o positivo do chicote? Aquela história de você tomar as rédeas da sua vida, de você tomar uma atitude, né? De você canalizar essa energia da tensão para algo que vai transbordar para um empoderamento, tá? Então, se você pega esse chicote, mas você vai transformar isso numa força que você está precisando para levantar, né? Para reagir para a vida. Tá? Às vezes a gente precisa de uma força, sim, e canalizar isso para alguma coisa legal. Bom, entre casais, situações de negócio, tudo, vai falar o quê? De possíveis conflitos, certo? Mas como vai ser esse conflito? Depende do qual carta vem junto. Esse conflito pode ser um conflito muito fácil de resolver. Por exemplo, eu penso de um jeito, o Leandro pensa de outro, mas a gente é sócio, a gente tem que concordar, né? Então a gente pode ter o quê? Um debate. Então a parte mais sutil do chicote pode ser que um debate aonde eu precise reconhecer o ponto de vista dele, ele precisa reconhecer o meu ponto de vista, e a gente pode entrar em uma negociação, tá? Ou pode ser um cenário mais perturbador, junto com o urso, né? Aonde existe um domínio e algo assim que vai além, que pode até mesmo simbolizar uma violência física, junto com essa carta que eu falei do urso. Então, já vi isso em tiragens, já contei em outras turmas que aconteceu, que a moça veio, perguntou do relacionamento, e apareceu o chicote, apareceu o urso, e eu perguntei a ela se já havia ocorrido alguma violência da parte do companheiro dela, tudo. Ela falou que não, mas que ela sentia medo dessa violência física, porque a coisa já tinha chegado quase nesse ponto. Mas como a gente viu isso numa linha de futuro, né? Então, dentro da programação que eu estava usando, no futuro apareceu o urso e o chicote. Então, eu falei para ela então que ela deveria tomar alguma atitude, porque a violência física ainda poderia acontecer. 2 semanas depois, ela mandou mensagem para mim que ela foi agredida mesmo, e daí ela foi, pediu a lei Maria da Penha, tudo mais. Então, de fato, esse chicote, junto com uma carta negativa como a do urso, pode falar de uma coisa de dominação mesmo, bem negativa, tá? Toda forma de competição, de concorrência, tá, gente? Tá aí nessa carta também. Tensões em geral, quando a gente está muito tenso, quando a gente não consegue relaxar, também a gente está nessa energia do chicote. Pode passar, Lê. E abuso, né? Que também é um tema muito dos dias atuais, a história do abuso, abuso psicológico, abuso físico, tudo isso, essa carta ela pode trazer essas situações aí. Quais pontos de vista estão gerando tensões internas ou externas? Muitas vezes, quando a gente está praticando uma cartomancia terapêutica, o que é uma cartomancia terapêutica? Uma cartomancia terapêutica
ela é 100%, vamos dizer assim, focada no consulente. Então, nós não vamos ficar falando, terceirizando a culpa, ah, é o fulano. Não, a gente vai trazer isso para um viés interno do meu consulente. Por exemplo, conflitos internos. Então, eu, Letícia, vivo um conflito interno dentro de mim, que não sei se caso ou compro uma bicicleta. Então, isso é um conflito meu. Então, aí o Chicote vai falar desses conflitos internos da gente também, tá? Estamos sob pressão? O consulente está sob pressão? Estamos nos punindo ou sendo punidos, né? Será que a gente está pegando o chicote e fazendo aquilo de se açoitar a gente mesmo, certo? Quantas vezes a gente fica se punindo por coisas que já passaram, né, gente? A gente fica se punindo por coisas até que a gente fez em outra vida. Quer dizer, a vida já mudou e a gente continua se punindo, né? Continua carregando isso. O que precisa ser contestado ou negociado? Aí a gente tem uma combinação interessante, que é junto com a carta da casa, que também é uma temática muito recorrente nas consultas, os conflitos familiares. Ah, tem problema com a minha cunhada, tem problema com meu irmão, tem problema com a minha mãe, não sei o quê, né? Então, aí vai falar, essa combinação específica vai falar literalmente conflitos no ambiente doméstico, tá bom? Aí a gente vai entender de que ordem são esses conflitos, como é que é isso. Em geral, a gente vai pedir um conselho do que o consulente pode fazer para amenizar aí a situação, né? Esse baralho que eu tenho aqui, gente, ele fala muito sobre a escola brasileira, tá? Ele é todo abrasileirado, então, por isso que eu gosto de mostrar ele para vocês verem como é diferente, como podem ser diferentes esses baralhos todos. Ó, aqui fala de magia, então nem tem um chicote aqui, certo? Não tem. É uma mão ali com uma luz, né? Magia. Então é muito interessante, porque, claro, vocês podem ter o Lenormand mesmo, e muitos cartomantes que leem terreiros vão ver essa carta como a carta da magia, tá? Pode ver como briga, discussão, mas muitos vão ver como a carta da magia. Quando a gente fala em magia, a gente também está falando daquela magia de demanda, né, de trabalhos feitos, né? Aí o Leandro vai falar um pouquinho mais para vocês, porque é um outro assunto muito perguntado. Será que o fulano fez uma macumba para mim, fez um trabalho para mim? As pessoas querem saber isso, geralmente, porque às vezes realmente teve um trabalho que foi feito e que está interagindo energeticamente com o consulente, está prejudicando a vida do consulente. Isso realmente acontece, né? Mas o Leandro vai falar um pouquinho aí para vocês, porque tem algumas cartas no baralho que vão indicar mais chances de que algo foi feito mesmo, né? E essa carta do chicote, então, como eu falei para vocês, essa carta da magia. Quer falar um pouquinho sobre isso, Lê? Sobre as cartas macumbísticas? As cartas das conversas, adorei. Vou usar de exemplo para mim, né? Eu utilizaria, então, essas cartas do chicote, o caixão, né? Acho que, com certeza, estaria falando, eu acho, de alguma magia, algum trabalho, alguma coisa, né, relacionado a cemitério, talvez, né? O cara da foice também, dos caminhos. Claro, isso de acordo com o que foi perguntado, né? Sim. Acho que indicaria uma certa magia aí no meio. Então, a Mas, gente claro, tem que se pode ver. sentir seguro em falar isso pro consulente, né? Às vezes Sim, mexer em coisa que às vezes não está pronto para mexer ali, então é melhor passar para alguém que, né, que entenda disso, possa mexer nisso, né? E às vezes sim. é algo bem sério, né? Precisa de alguém, vamos dizer, capacitado para desfazer isso. Exatamente. Então, se você não vai poder desfazer o trabalho,
veja como é que você vai orientar o consulente que vier com essa pergunta, né? Porque aí a gente tem que encaminhar, como o Leandro falou, para um pai de santo, uma mãe de santo, alguém, né, que possa interagir nesse lado. Mas a gente, como cartomante, em geral, a gente sente, né? Olha, pode ter alguma coisa sim, as cartas não estão muito positivas. E aí também vai muito da gente perguntar para a pessoa, mas o que que você acha que é macumba? O que que você realmente acha que a pessoa pode ter feito? Né? Porque às vezes é só uma ideia que a pessoa está tendo, ou às vezes a pessoa, sei lá, a outra pessoa rogou uma praga, mas não chegou a fazer alguma coisa efetivamente, né? Porque não é bem assim também, fazer alguma coisa assim, né? Então a gente tem que ter um cuidado para abordar isso, mas é possível sim ver nas cartas, como o Leandro falou, chicote, lua, foice, caixão, encruzilhada, né? Carta dos caminhos, rato, então assim, cobra, então às vezes vai ter uma combinação assim que vai estar tão na cara que você vai dizer, olha, quem sabe, vamos ver o que que você pode fazer, daqui a pouco você procura uma pessoa especializada para ter um atendimento espiritual com uma entidade mesmo, né? Que possa orientar o que você pode estar fazendo, ou para se blindar, ou para se proteger, ou fazer uma segurança, né, Lê? Então, aí, acho que isso mostra muito isso para as pessoas que são de religião. Então, acho que a tendência a sair, se mostrar dessa forma é para quem já tem uma certa ligação com a religião. Então, a pessoa vai entender melhor, vai ser um aviso ali, e a pessoa vai saber procurar, né? Acho que outras pessoas assim, que não tem muita afinidade com uma certa religião, acho que eu acho mais difícil Sim, elas se mostrarem dessa forma, né? Porque às vezes sim, a pessoa não pode não entender, né? Não gostar, e não vai adiantar querer discordar da pessoa. sim. E, de novo, nós temos uma pergunta de sim ou não, né? Então, fez trabalho para mim ou não fez? Então, a gente vai ter que sempre ver uma forma de sair desse sim ou não, perguntar se existe uma energia de interferência, sempre trazendo, focando no consulente, né? No que o consulente pode fazer para se proteger, procurando compreender melhor a situação. Então, eu gosto de conversar, entender muito bem a situação, né? Para a gente poder ir com calma nessas situações de me traiu ou não, fez trabalho para mim ou não, com muita calma nessas perguntas, tá? Eu acho que o trair é bem mais complicado de responder do que a magia. Bem É, mais perigoso de responder. são assuntos muito delicados, né? E a gente como cartomante, a gente não é obrigado a responder tudo, pessoal. Tanto a gente não é obrigado a adivinhar coisas, tá? Como a gente não é obrigado a responder tudo. Eu não respondo pergunta de sim ou não, tá? Então, qualquer pessoa que já consultou comigo sabe, às vezes eu converso, tem gente que não gosta, né? Porque tem pessoas que nos procuram e estão vivendo um desequilíbrio tão grande que fica bravo com a cartomante. Mas eu quero saber se sim ou não, né? E eu vou indo pela beirada, porque eu tomei essa decisão como profissional que eu quero que a pessoa, eu penso na saúde mental da pessoa e o que vai ajudar ela mesmo a desenvolver o quê? Uma expansão da consciência, a expandir o olhar dela para aquela situação que ela está vivendo. Né? E geralmente o sim ou não ele nos encerra em estados emocionais e que não são, em geral, muito legais, né? Então, a gente ir além disso, conversar com a pessoa, com certeza é melhor, tá? A gente se sente melhor também. Para visualizar, né? Se a pessoa está com entendimento, né? Se vai ajudar, aquela leitura vai ajudar ou não a pessoa. Né? Acho que como tu falou agora, acho que a pessoa tão em desequilíbrio às vezes que não vai adiantar uma leitura. Por mais boa, por mais que tente chegar por todos os lados, não vai adiantar, não vai fazer diferença na vida dela. Sim. E a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações, né, pessoal? Mesmo com muito tempo de prática, essas situações aparecem, então a pessoa já chega
enchicotada, né? A pessoa já chega muito doida, muito louca na consulta, muito tensa, e a gente tenta conversar, né? Eu escutei de uma consulente esse ano ainda, eu tentando conversar, né? Justamente, porque a pergunta era uma dessas perguntas assim que não dá para falar sim ou não. E uma menina me falou: Eu odeio que me enrolem, viu? Eu odeio que me enrolem, eu só quero saber isso. E claro, se eu sucumbisse àquela energia ali, né, e ficasse já, ai meu Deus do céu, o que que eu faço agora e tal, a gente pode ficar meio perturbada também, né? Porque a pessoa tá trazendo aquela energia ali, né? E ao vivo e a cores, não foi nem online, foi pessoalmente. Então, nessas horas, o que que eu faço? Eu peço ajuda espiritual. Eu digo, ei, galera, cadê vocês aí? Vocês me abandonaram aqui? Me ajudem a conseguir acessar a alma dessa pessoa que está aqui na minha frente. Claro, aí depois veio a luz, né? A pessoa estava até rindo, já conseguiu descontrair. Então a gente vai com o tempo aprendendo também que é uma situação de tensão por si só você ir numa cartomante. Eu uma vez até postei um vídeo falando sobre isso. Tem que ter muita coragem de ir na cartomante, né? Que aí, será que vai sair carta boa? Será que vai sair carta ruim? E será que o que a cartomante vai falar vai me impactar? De que forma que isso vai me impactar? Porque tem pessoas que ficam muito sugestionadas e ficam até sem dormir, porque você falou alguma coisa, assim, né? Então, essa coisa da empatia e de você estar atento a como que o outro está se sentindo, a linguagem corporal que a pessoa está te apresentando, né? Então a pessoa começa a fazer assim, fecha o braço, né? Então aqui, quando a pessoa fechou o braço aqui, ela já não está aceitando mais o que você está falando, né? Possivelmente. Então existe toda uma linguagem corporal que o consulente apresenta, mesmo no vídeo você vê a pessoa, né? Você percebe. Então, estar atento a esses sinais, dar uma descontraída, às vezes fazer uma autorrevelação, dizer para a pessoa: olha, só rapidamente aqui, mas eu também já passei por isso e tal. Às vezes, para você conseguir criar aquela conexão humana mesmo com a alma, enxergar, né, a alma do outro ali, que às vezes o ego está perturbado, mas a alma, em tese, está sempre serena, né? Então é aí que a gente quer chegar. Criar um vínculo no momento, né? Exatamente. Não, e outra coisa, às vezes, não é outra pessoa que fez trabalho, por exemplo, para essa pessoa, foi ela mesma que fez para outra pessoa. Tem isso também, né? É ao contrário. E Tem. aí tem que achar uma maneira de abordar isso com a pessoa também. Foi ela que fez. Tem Acontece. isso também. Tem o consulente que também não é santo, né? Sim, Tem o consulente que é o próprio urso, não é o outro. O consulente que é aquele ursinho ali que quer dominar, né? a própria Olha, cobra, o Maria próprio Valente. chicote, Hã? a própria cobra, o próprio chicote. Tem consulentes que É. são essas cartas. Então, são coisas delicadas, tá? Não se coloquem nessa obrigação de eu tenho que dizer o sim ou não. Procurem uma linha de trabalho que seja legal para vocês e para a pessoa, que vai ajudar a pessoa mesmo a sair um pouco do ego, tá? Porque o ego que tem a raiva, a vingança, a sede de vingança, a competição é o ego, né? E ir para uma coisa mais da consciência, da alma, para a pessoa sair aliviada da consulta, tá?